Boa noite para todos e todas. Esse é o trabalho Resumo História em Quadrinhos no Ensino de Radioatividade com enfoque CTS. O trabalho foi enviado na abordagem Ciência, Tecnologia e Sociedade e eu sou a Jennifer, uma das autoras do trabalho Resumo. Introduzindo o tema de escolha do desenvolvimento do trabalho e também a ambientação teórica, o tema principal do trabalho foi a Segunda Guerra Mundial, mais especificamente as bombas atômicas. Então, a Segunda Guerra Mundial foi aquele conflito bélico entre os aliados e o eixo, que inclusive foi um dos eventos que antecedeu as discussões de ciência, tecnologia e sociedade. Então, aquelas discussões, elas podem ser consideradas recentes, né, dentro de toda a existência da humanidade, mas essas discussões vieram após este evento. A educação CTS, que é a aplicabilidade dessa noção de ciência, tecnologia e sociedade dentro da educação, em especial a educação e ensino de ciências e química, e a história em quadrinhos, que é uma ferramenta no ensino de química e na educação no geral, que é uma ferramenta lúdica que ela vai trabalhar aspectos conceituais, cognitivos e socioeducativos dos estudantes. Um dos focos principais da educação CTS é a questão da racionalização dos debates, né, sobre ciência, tecnologia e sociedade e o envolvimento da sociedade como um todo nessas discussões democráticas. Partindo para os resultados de discussão, né, essa atividade ela foi realizada com o objetivo da elaboração de uma história em quadrinhos. Então, foi proposto o tema, né, radioatividade, e foi desenvolvido essa história em quadrinhos, buscando-se essa ênfase CTS. Então, a escolha dos conteúdos ela foi feita partindo da ideia de que esse conteúdo ele pudesse ser contextualizado e que ele pudesse ter um caráter interdisciplinar. Nesse caso específico, química, física e biologia. Também foi considerada a construção do roteiro e de fontes científicas sobre o assunto. Entre os eventos que foram escolhidos para a construção da ficção foram o ataque a Pearl Harbor, Projeto Manhattan, o Teste Trinity e o lançamento da Little Boy em Hiroshima. Esse enredo construído para a história em quadrinhos, ele foi pensado de uma maneira cômica. Então, foram usados artifícios, né, que são utilizados em história em quadrinhos, para tratar do tema. Também foram utilizados vestimentas, que é a identidade visual, então paisagens, equipamentos e toda a tecnologia envolvida no processo de produção das bombas atômicas. A construção da HQ ela foi feita através do software Comic Life e as ilustrações e recortes foram feitas pelos autores. Ao observar a construção dessa HQ, foram trazidos alguns assuntos muito pertinentes para o ensino de química, entre eles o contexto histórico, filosófico, social e político da Segunda Guerra Mundial. Então, todas as discussões e problemáticas daquela época. Os aspectos científicos, tecnológicos e ambientais da radiação, então toda a construção da bomba atômica, os efeitos da radiação para o corpo humano e as consequências ambientais desse conflito bélico. Questões morais e éticas, que entra muita questão do CTS, que é a questão da ética da construção dentro da ciência e quais os caminhos que essa construção pode levar à humanidade no sentido de bem-estar. As considerações finais, então, na construção dessa história em quadrinhos, a gente pôde destrinchar essa dicotomia do CTS, né, que é a ciência como uma ferramenta de resolução de todos os problemas da humanidade ou como causadora de todos os problemas da humanidade. Então, dentro dessa HQ, a gente conseguiu discutir isso. E o uso da HQ como instrumento lúdico dentro do ensino de ciências e química. Então, ali ela serviu para aproximar essa linguagem popular, que é muito presente nas HQs e mangás, da linguagem científica formal. Os agradecimentos para a Universidade Estadual de Ponta Grossa e para a comissão organizadora do CPQ. E aqui as referências.